Bom, Felipão, vamos falar aqui de Leila Pereira, porque, bom, a gente tinha lido algumas colunas, a gente falou semana passada com o Rodrigo Capello aqui, a gente já tinha dado a apuração do Marcel Riso no Estadão. Aí, isso há 2 semanas atrás. Semana passada veio aqui o Rodrigo Capello que disse que a Liga, o desenvolvimento da Liga estava ainda é, amarrado por uma série de aspectos. Ele cita. Tem um corte disso aqui no canal, eu recomendo que todo mundo assista. Mas ele cita muito o Flamengo como um possível entreveiro e ele cita a CBF. Só que o PVC traz um outro capítulo para essa história na coluna dele, dando um protagonismo muito grande para Leila Pereira. Vamos ler aqui a coluna do PVC de ontem para a gente entender como que a Leila Pereira vai ser decisiva, pode ser decisiva para a construção ou para o racha completo de uma liga no futebol brasileiro. Paulo Vinícius Coelho. Leila Pereira será decisiva para criar liga única ou rachar tudo outra vez. Leila está de volta ao Brasil depois da eliminação do Palmeiras contra o Chelsea. Olha o tamanho que essa mulher atingiu, hein, Felipe? A partir de hoje terá papel determinante para a unidade das duas ligas, Libra e LFU, Liga Forte União, ou para atrasar novamente o processo que pode manter o futebol brasileiro no atraso. Nos últimos 20 dias, enquanto esteve nos Estados Unidos, as ligas formataram o memorando de entendimento para assinatura conjunta. Só o Flamengo ficaria fora da criação da Liga Única e 39 clubes passariam a conduzir o processo até trazer a organização do Campeonato Brasileiro, possivelmente em 2027. Eles, a partir daí, começariam a negociar com a CBF para tentar organizar o próximo campeonato em 27, mesmo não podendo vender os direitos de transmissão que já estão vendidos até 2029. Importante a gente frisar. Dirigentes dos dois lados informam que Leila foi convidada a assinar o memorando enquanto esteve nos Estados Unidos, mas argumentou que a viagem era momento de concentração no Mundial. Estava focada no Palmeiras. Há desconfiança de presidentes de clubes, tanto da Libra quanto da LFU, de que Leila atenda a interesses da CBF. Na semana da eleição de Samir Chaud, o Palmeiras foi o primeiro time a sinalizar que não se uniria contra a chapa montada pelos presidentes de federações. Leila nem sequer participou da reunião com os presidentes de clubes, diferentemente de Vasco e Botafogo, que votaram em Chaud depois de ouvirem argumentos do outro lado. A formatação de uma liga única é fundamental para começar a diminuir a distância entre futebol brasileiro e clubes da Europa. Trabalhar a liga do ponto de vista econômico e não político, como a Inglaterra fez, para tornar seu campeonato mais relevante que os da Itália e da Espanha, mais importantes até a década de 1990. No início da Premier League, os times ingleses exportavam jogadores como Chris Waddle para o Olympique de Marselha ou Paul Gascoigne para o Lazio. Em 5 anos, o movimento ficou diferente, marcadamente quando o Chelsea contratou o italiano Gianfranco Zola, do Parma. O Brasil não tem de deixar de ser exportador. Tem que diminuir o abismo econômico, fazer seus clubes figurarem nos jogos eletrônicos, ter mais visibilidade na Europa, Estados Unidos e Ásia, permitir que jogadores não queiram sair tão cedo do país por entenderem que não disputam torneios de alto nível e importância aqui dentro. É possível, mas como Leila Pereira já defendeu, tem que partir da união dos clubes da criação da liga. Plantar uma árvore, cuidar para que tenha raiz e troncos sólidos, para que todos os galhos sejam saudáveis e frondosos. Leila será decisiva a partir dessa segunda-feira, mais conhecida como ontem, para que o Brasil olhe para a árvore, não para o seu próprio galho. O PVC aqui colocando uma importância muito grande na Leila Pereira, Felipe. Você vê essa importância gritante da Leila Pereira no cenário como um todo, é possível que possa... Porque nem o Flamengo ficando fora da liga, por enquanto, rachou a liga. A Leila ficando vai ser capaz de rachar a liga. Você tem uma opinião formada sobre isso? Você que acompanha o dia a dia do Palmeiras com mais carinho do que eu? Cara, me surpreende um pouco essa notícia do PVC, essa informação, porque a Leila no passado, como ele mesmo lembrou aí no último parágrafo, a Leila no passado recente
ela era a favor da Liga. Ela chegou a declarar publicamente contra o Rodolfo Landim, contra o Flamengo naquela ocasião, e clamar pela união dos clubes. Mas era uma outra E conjuntura de CBF. exatamente. E aí agora que ela claramente apoia o modus operandi da CBF, e como bem lembrou o Rodrigo Capello, o outro entrave, além do Flamengo, para a criação da Liga, é a CBF. A Leila inclinada a apoiar a CBF, você perde dois times muito fortes hoje no Brasil, sobretudo em bastidores, que são Palmeiras e Flamengo. Então, mais um balde de água fria, na minha opinião, você ficar à mercê dos interesses da presidente do Palmeiras, assim. Eu acho lamentável, cara. Eu acho lamentável, mas não me surpreende em nada, né? Afinal de contas, é uma guerra de poder, uma guerra de narrativas que rola nos bastidores do futebol brasileiro. E a Leila é uma agente muito importante nesse cenário, né? Ô, Felipe, Infelizmente, mais uma vez, eu repito aqui, essa liga vai demorar para sair. Vai sair, isso é fato, não há escapatória, mas a queda de braços e a queda de interesses vai ter que ser muito, muito bem amarrada para que a gente consiga ter uma liga com esses moldes que o PVC trouxe aí no texto dele, com dinheiro na mesa para os jogadores permanecerem aqui num campeonato forte, com internacionalização da marca através do videogame e outras propriedades, como gramados, arbitragem, estádios, enfim, tudo profissional e bem envelopado, mas com essa guerra política e com o protagonismo da CBF ainda, e com essa nova gestão que parece não querer abrir mão disso, eu permaneço pessimista, Rodolfo. tem uma fala aqui tem um corte aqui do programa do UOL, do de primeira de ontem, que fala sobre esse tema e dá pra gente ouvir o PVC, Felipe. Tá. Vamos colocar aqui trecho desse programa. Créditos aqui ao All Sport. De primeira de hoje, ó. Leila Pereira é o assunto, informação aqui do PVC, o Igor pode complementar também. Tá de volta ao Brasil depois do Mundial do Palmeiras. E aí, PVC, ela vai ser peça-chave na montagem da Liga dos Clubes? Que história que é essa? Tudo desse mês já vinha havendo um avanço entre Libra e Liga Forte União para ter uma unidade, para a criação de uma liga só, sem o Flamengo. O Flamengo já deixou claro que não vai participar dessa liga nesse momento, então são 39 clubes que formariam a liga, unindo Liga Forte e Libra. Acontece que, procurada aqui, eu não conversei com a Leila, eu conversei com os dirigentes das duas ligas. Procurada a Leila aqui, a Leila disse, não, isso não é para fazer agora estamos concentrados no Mundial. Estamos concentrados no Mundial, não vamos falar sobre isso agora. Tem que ter um debate mais forte. Acontece que o debate existiu e os 39 clubes, tirando o Flamengo, estavam no caminho dessa unidade. E muita gente dos dois lados, Liga Forte e Libra, entendem que a Leila pode estar mudando de posição em função também da proximidade dela na eleição do Samir, né? Samir Chaud, a direito dela. Acontece que os clubes fizeram um memorando de entendimento e contavam com a assinatura do Palmeiras. E se não tiver a assinatura do Palmeiras e do Flamengo, muito mais difícil você conseguir ter uma liga que se sustente do ponto de vista econômico como precisa ser. Então, vai haver mais conversas na direção de ter um entendimento. O Palmeiras é um clube muito importante nesse cenário. O Flamengo também mas o Flamengo já tinha deixado claro que não faria parte dessa liga unida neste momento. Vamos ver o que vai acontecer. O Brasil está sempre no quase, né? Sempre no quase. O Samir Chaud tem demonstrado entendimento de que pode nascer a liga. Vamos ver o que vai acontecer nas próximas semanas. Igor, o que pode acontecer nas próximas semanas? Isso é engraçado. Aí, desde os tempos de Eurico Miranda, muita coisa imprevisível. Mas só para entender um pouco
pensamento do Flamengo em relação a isso tudo e essa dinâmica com as ligas também. A discussão do memorando de entendimento que o PVC mencionou é para que haja já um debate da parte técnica da organização do Campeonato Brasileiro, e, enfim, tudo que compreende uma organização de uma competição desse porte, tabela, arbitragem, o que ia fazer e tal, mas também tem o aspecto comercial dessa dinâmica toda, ou seja, direitos dos clubes que pertencem aos clubes seriam colocados numa venda coletiva, e não só do direito de transmissão, mas direitos comerciais, como, por exemplo, placas que hoje representam para Palmeiras, Flamengo e Corinthians, é uma receita muito robusta e relevante dentro dessa dinâmica comercial dos dois clubes. O que o Flamengo não quer agora é colocar essa discussão da parte comercial, dessas propriedades, além da dinâmica do direito de transmissão, no debate agora, sem que haja uma discussão de como vai haver essa divisão de forma mais clara. Então, a tentativa de assinatura do memorando de entendimento botem todos vocês os seus direitos aqui, depois a gente discute a divisão. Então, isso que está travando. A questão do Flamengo é não dividir, não assinar agora algo que pode ocasionar mais uma perda quando houver a divisão do bolo. Já aconteceu nesse ciclo de negociação do direito de transmissão agora, que está em vigor, 2025 até 2029, quando o Flamengo entrou ainda na diretoria passada nesse bloco da Libra, o entendimento da visão do clube, da gestão atual, é que houve uma perda na casa de 80 a 100 milhões de reais por temporada, pela forma com a qual a divisão foi feita. Então, o BAP, ele é um crítico desse negócio que o Flamengo fez na gestão Landim, então por isso que o Flamengo está puxando muito freio de mão em relação aos próximos passos na discussão comercial dos contratos envolvendo Libra e Liga Forte União, enfim, da junção dos dois blocos comerciais para vender os direitos do próximo ciclo. Então, mais ou menos isso que está rolando. Os clubes estão planejando voltar à discussão nesse assunto agora, né? Vai voltar todo mundo ao normal das suas competições nacionais por aqui, continentais, para que esse assunto volte a aquecer e o debate volte a continuar. Então, é por isso que há essa dissensão aí entre os clubes nesse momento. É isso, Felipe. Cara, eu sinceramente entendo a posição do Flamengo, mas eu acho que quando... Assim, as previsões eram que se você não tivesse negociado os direitos de transmissão em 2 blocos separados, que você conseguiria uma receita muito maior. As previsões dão conta disso. Dito isso, alguns falam que poderia ser até o dobro. E, cara, dito isso, se fosse o dobro, o Flamengo não ia perder 100, 80, 100 milhões por ano. E olhando para 2030, que vai ser um momento ainda mais de crescimento, a gente imagina, que é o que é natural, todo contrato de grande campeonato no mundo, o próximo contrato é sempre maior que o anterior. Se a gente tiver essa mudança de um contrato que é negociado por 2 blocos, negociado por um bloco só que represente todos os clubes, a chance é de bater o recorde dos recordes de arrecadação. Mas o Flamengo, me parece que ele quer ter um protagonismo na maneira como essa divisão é feita para que ele seja beneficiado. E aí é depor um pouco contra o cerne de uma liga, né? Que é tentar, dentro desses direitos de transmissão, pregar algum equilíbrio para que o campeonato seja forte como um todo, porque no final das contas o Flamengo, o Corinthians, o Palmeiras, o Vasco, as camisas que são importantes, que têm uma estrutura melhor, que têm mais torcedores, vão acabar em outros aspectos faturando mais, inclusive dentro desse bolo, porque 30% dessa divisão é também sobre audiência, né? Então, me preocupa a postura do Flamengo e agora estou preocupado com a postura da Leila Pereira. Vamos ver o que os próximos dias, agora que a Leila já está de volta ao Brasil, nos reservam. Eu acho que essas próximas semanas serão decisivas para a gente entender se esse movimento, pelo menos por enquanto, vai travar ou se ele pode avançar. O que você acha? Cara, como eu disse no meu primeiro destaque sobre esse assunto, para mim eu fico pessimista, porque é um jogo de interesses muito forte, né, cara? A gente já ouviu lá atrás um papo de bastidor de que a Leila teria um interesse em um dia ser presidente da CBF. Não via com maus olhos essa possibilidade.
E surpreendeu a todos, né? No momento que o Edinaldo cai. Ela que estava ali junto com o Edinaldo. E, ao mesmo tempo, num passado recente, também clamava publicamente pela criação da Liga, pela união dos clubes, em prol disso, que não pensassem somente no seu umbigo, como ela falou lá atrás do Flamengo e tudo mais. E agora, nessa conjuntura atual, com o memorando já pronto e tudo mais, ela parece estar inclinada a não assinar, a não entrar nesse bolo e está mais inclinada com os interesses da CBF. Então, cara, me surpreende, mas ao mesmo tempo também é aquilo que a gente já vem falando há um tempo, né, cara? Pra essa liga sair, todo mundo vai ter que rumar pro mesmo lado e, infelizmente, todos aqui no Brasil olham apenas para os seus próprios interesses, infelizmente. E a maioria dos presidentes acham que liga, repito, o que o Eric Betting disse pra nós, os presidentes, informação dele, de bastidor, os caras acham que liga é negociar direito, não é só isso. Óbvio. Não é só isso. Então acho que a gente tá muito longe, Rodolfo. A gente tá muito longe de uma resolução e de um mínimo vislumbre de algo pra gente se apegar e falar, putz, vai sair. Cara, a gente tá muito longe de ter essa esperança ainda. Pois é.